Você vai assistir um dos meus vídeos agora, eu tenho certeza que vai falar muito com você. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo e se você puder compartilhar também com os seus amigos, você vai estar nos ajudando muito. Que Deus te abençoe com essa mensagem. Hoje eu quero falar com você sobre um defeito que as pessoas possuem muito na vida financeira e profissional delas. Quem quer ter o próprio negócio e quem muitas vezes já tem o seu negócio. Quem está trabalhando, desempregado, a pessoa normalmente ela tem esse defeito na vida financeira. E eu quero ensinar você a vencer esse defeito, a superar essa situação. Qual é o defeito que eu quero falar com você hoje? A mensagem de hoje é essa: você sabe ouvir. É sobre isso que eu quero falar com você. Esse é o maior defeito que eu tenho observado na vida das pessoas. Elas não ouvem ninguém. Esse é um problema na nossa vida financeira. Não ouvir ninguém. Claro, nem todo mundo que chega para falar, para conversar conosco, está me dando um bom conselho. Mas existem aqueles que nos dão uma palavra, um conselho, que nós podemos analisar. Um dia eu ouvi alguém dizer que no fundo de todo balde de água fria, sempre tem um pouquinho de ouro. No fundo de todo balde de água fria, sempre tem um pouquinho de ouro. Alguma coisa que eu posso avaliar. Até mesmo naquela crítica que a pessoa me fez. Pode ter alguma coisa ali que eu posso avaliar, que eu vou ponderar, que eu tenho que parar. Poxa, se a pessoa falou isso, ela não falou por acaso. Alguma coisa ela percebeu. E nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Eu vou começar com você aqui na história de um homem chamado Moisés. O Moisés, se você olhar para a vida dele como uma empresa, ele era como se fosse o presidente de uma grande empresa. E debaixo das ordens dele, ele tinha milhões, até mesmo milhares de pessoas, as quais todas tinham que chegar até ele para resolver os seus problemas. O Moisés andava cansado, o Moisés andava atarefado, o Moisés andava sem tempo para mais nada, nem tempo para ele, esgotado, porque o trabalho dele eram muitas pessoas para ele atender, para ele conversar, causas para que ele então viesse julgar. Então estava difícil a situação dele. Chega o sogro dele, e o sogro dele nem cristão não era, e deu um ótimo conselho para ele. Porque o Moisés ouviu o conselho do sogro, começou a sobrar tempo, ele parou de ficar tão cansado e a qualidade de vida dele melhorou. Tem muitas pessoas que estão assim: pastor, eu trabalho, e a pessoa anda cansada, esgotada, se mata, faz muito para ganhar pouco. Então está faltando às vezes a gente ter sabedoria, saber delegar, saber trabalhar com pessoas, e o Moisés aprendeu isso. É sobre isso que eu quero falar com você, sobre saber ouvir, e a gente tem que aprender a ouvir. Vamos lá? Começando então a nossa mensagem. Como é que diz? Moisés soube ouvir os conselhos do seu sogro Jetro, ainda que este não servia a Deus, pois ele deu a Moisés um ótimo conselho. Então, já frisando, o Jetro não era cristão, ele era um sacerdote midianita, mas não precisa ser só um cristão para me dar um ótimo conselho. Às vezes eu vou começar um negócio, eu vou falar com um contador, e o contador não é de Deus, mas é um bom profissional que vai me dar uma boa ideia. Às vezes eu vou falar com o advogado, ele não é cristão, mas vai me dar uma orientação fantástica, que vai me impedir lá na frente de sofrer até um processo trabalhista, de ter um problema no meu trabalho. Precisamos ouvir as pessoas. Às vezes você chegou no trabalho, você já é um vendedor, daqui a pouco aquele colega que chegou ontem, ele quer te dar um conselho, a gente pensa: não, mas chegou ontem, que conselho vai me dar? A gente tem essa mania, né? O fulano não sabe nada, eu já sou vendedor há 20 anos, eu já sou vendedor há 30, esse rapaz está há 5 aqui, o que ele vai falar comigo? O que ele vai me ensinar? O que ele vai me orientar? O que ele vai me dizer? Isso aqui não tem nada para me falar. Nós temos essa mania, e a gente tem que começar a aprender a também ouvir as pessoas, porque muitas vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho que vão nos orientar. Deus coloca pessoas no nosso caminho que vão nos dar uma boa palavra, uma boa dica. Às vezes um profissional da mesma área que você, que vai te dar uma ideia assim, simples, às vezes até por cima no almoço, numa conversa de quem não quer nada: por que você não tenta tal coisa? E às vezes aquilo ali é um ótimo conselho. Então a gente tem que aprender a ouvir as pessoas, quem Deus está botando ao meu redor,
quem Deus está colocando ali. Às vezes estou assistindo até um programa, aquilo ali pode ser usado para falar comigo. Vamos lá. E aconteceu, Êxodo 18, que no outro dia Moisés se assentou para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Você imaginou você ficar de pé desde as 8 da manhã até as 5 da tarde? Você cansa ou não cansa? Eu acho que cansa. O povo estava lá. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que assenta só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o que, pessoal? Até a tarde. Ou seja, Moisés cansava e o povo cansava com ele. Aí o sogro de Moisés, porém, disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás. O que o sogro disse? Moisés, está aí o motivo por que tu anda sempre cansado. Tem pessoas que chegam: pastor, eu não sei porque que eu estou sempre cansado. Vamos andar um dia com você, dá uma olhada na sua rotina, no seu trabalho, vamos andar uma semana, ver qual é a prioridade que você dá para tarefas que você realiza. Aí vamos descobrir porque que você está sempre cansado. E ele olhou e viu: para isso que Moisés está cansado, trabalha demais, não delega funções. E daí ele disse: assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não pode fazer. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas causas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre maiores de 1000, maiores de 100, de 50 e maiores de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles mesmos possam julgar. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo, se isto fizeres, e Deus te mandar. Você vê que ele era do mundão, mas ele disse: Moisés, vê se Deus confirma o que eu estou te falando, ou seja, para não ter dúvida. E Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Agora olha o finalzinho do versículo, o que diz? E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. Olha que interessante, o Moisés podia dizer: o que essa pessoa do mundo aí vai estar me dizendo? O que fulano, ele não entende nada, não lida com pessoas, o trabalho dele é em outra área, não tem nada a ver com o que eu faço, para que eu vou dar ouvido para ele? É isso que a gente tem que começar a mudar. Sempre tem um pouquinho de ouro que a gente tira das pessoas que estão ao nosso redor, que falam alguma coisa. Sempre tem alguma coisa interessante que a gente pode descobrir com os conselhos que as pessoas dão. Vou te dizer que às vezes você tem que ter um filtro. Pode ser que 70% você vai jogar fora, mas daqui a pouco você aproveita 30%, e aquilo ali já vai te dar algumas ideias boas. O Moisés ouviu o conselho do sogro dele, o homem era midianita, servia a outros deuses, não tinha nada a ver, mas ele só observando o que o Moisés fazia, ele percebeu o que o Moisés poderia melhorar, o que ele poderia fazer de bom, e às vezes você diz: pastor, eu sou uma diarista. Pois é, comece a prestar atenção no que você faz, vai ver como é que as outras trabalham, busque às vezes umas ideias. Às vezes a sua patroa chegou e te deu uma ideia: por que você não faz tal coisa? Está falando que tu é patroa, é o que tem que fazer. Mas às vezes ela está te dando uma dica que vai fazer você ter destaque em outras casas, amém? Que vai fazer você crescer em outro lugar. Pastor, eu faço salgadinho em casa, chegou alguém e te deu uma dica: fiquei sabendo que se tu bota mistura tal, é muito bom. Eu não vou fazer, eu já tenho o meu jeito, e eu faço do meu jeito, acabou, eu não tenho que ouvir ninguém, até hoje deu certo. Mas às vezes aquela pessoa fazia você ter um sucesso maior. A gente tem que aprender a dar ouvidos, e às vezes Deus usa pessoas que não tem nada a ver conosco, nada a ver com o nosso trabalho, para nos falar algo interessante, que vai ser uma ideia, que vai nos levar a ir para frente, a crescer. Vamos lá, esta é a dificuldade que encontramos na vida de muitos que querem empreender ou prosperar hoje em dia. Qual é a dificuldade que nós encontramos na vida dessas pessoas? Eles não sabem e não gostam de ouvir ninguém. Você sabe ouvir, sim ou não? Eu vou te fazer uma pergunta: quantos ouvidos você tem? E boca? Só que às vezes a gente gosta de falar muito e ouvir pouco. Pare mais para ouvir. Aprenda a ouvir. Temos que aprender a prestar atenção no que as pessoas estão nos falando, porque elas podem acabar numa conversa de 1 hora, em 10 minutos falar algo importante para você. Então a gente tem que começar a prestar atenção. Essa é a dificuldade. Normalmente a gente não sabe ouvir. E principalmente se tem que ouvir uma crítica.
Se alguém vem me criticar, normalmente isso a gente odeia, ser criticado. Tem alguém aqui que gosta de ser criticado? Ninguém gosta. E a gente tem que começar a ouvir, porque a crítica é como se fosse um balde de água fria. Mas não esqueça que no fundo de todo balde de água fria tem sempre um pouquinho de ouro que vai enriquecer você. Aquilo ali vai te ajudar a crescer, vai te ajudar. Pastor, o meu patrão me xingou, disse que eu não sou bom nisso, que eu sou preguiçoso, que eu não sou ágil, que eu não... Mas ele não falou do nada. Isso foi uma observação durante todo o tempo que você trabalhou. Ele observou que você é falho em agilidade, que você é falho em tal coisa. Não leve para o lado pessoal. Pare e pense, é verdade, se ele falou, eu vou melhorar. Vou ser mais ágil. O que eu posso fazer para me relacionar melhor com pessoas? Ele está me demitindo porque eu não sei me relacionar com ninguém. Eu saio dali brabo, chutando as pedras. Não sei o quê, me criticou, me botou os cachorros, vou para casa. Mas às vezes eu tenho que ouvir, poxa, ele me criticou, mas ele está me criticando com coisas sérias. Ele pode ter sido duro, bravo, pode ter falado comigo de uma forma que às vezes eu fiquei triste, mas o que ele disse, no fundo, ele tem um pouco de razão. E eu tenho que considerar aquilo para que eu possa melhorar para as próximas vezes. Vamos lá. Para ouvir, nós temos que ter o quê? Humildade. No entanto, quando estamos vencendo, não queremos parar para ouvir ninguém. Neste caso, Moisés estava obtendo sucesso. Ele tirou o povo do Egito, ele atravessou o Mar Vermelho, ele estava entrando para a terra, não entrou, estava entrando, conquistando, vencendo, prosperando. Tudo que ele fazia dava certo, mas mesmo assim, ele parou para ouvir uma outra pessoa. Mesmo ele tendo sucesso, ele parou para ouvir. Mesmo você sendo uma pessoa de sucesso, que está dando certo o que você faz, pare para ouvir as pessoas que Deus está colocando ao seu redor, para te falarem alguma coisa importante. E daí diz, ele estava obtendo sucesso, mas contudo ele parou para ouvir o sogro dele. Mesmo sendo bem sucedido, o Moisés se importava em ouvir. Tem um ditado que diz, vivendo e aprendendo. Então a gente está sempre o que, pessoal? Sempre aprendendo. Sempre eu tenho que aprender. Quantas vezes tentamos aconselhar alguém e este indivíduo não quis nos ouvir? Ou você mesmo foi esta pessoa que não parou para ouvir o conselho que alguém queria lhe dar. Aí eu coloquei aqui, era uma oportunidade que Deus estava te dando, de ganhar mais, de melhorar. Deus, o que eu posso fazer para a minha vida mudar? Aí alguém bate na sua porta, alguém te liga, um amigo que nunca mais fala contigo, fulano, estou com umas ideias aí, que tu quer me ouvir? Não, eu não quero ouvir. Bom, você acabou de orar, Deus, o que eu posso fazer? Deus mandou fulano te ligar. Deus não vai abrir o céu. Faça isso. Não, Deus não vai fazer isso. Deus vai usar pessoas. Não, mas o fulano nem é da igreja. Mas e aí? Deus disse que se nós não falarmos, as próprias pedras falarão. Deus vai usar qualquer um. Deus não usou uma jumenta para falar com o profeta, sim ou não? Só o que falta agora é tu querer chegar na garagem, Deus abrir a tampa do carro, começar a bater e falar contigo. Para você acreditar que é Deus falando com você. Amém? Daqui a pouco tu entra no carro, o som liga, sai uma voz, ouço fulano de tal. Não, isso Deus não vai fazer, pessoal, isso não vai acontecer. Mas vamos lá, aí diz aqui, você sabe ouvir? Essa é uma pergunta que eu queria que você respondesse a si mesmo. Você sabe ouvir? E quando você é criticado, você presta atenção no que a pessoa está falando? Ou você já fecha os ouvidos, vai me xingar, eu nem quero ouvir nada. Já viro as costas, estou indo embora. Às vezes é importante ouvir, porque ela vai falar algo interessante que vai te ajudar. Você gosta de ouvir? Você leva em consideração o que as pessoas te dizem? Às vezes a gente não leva em consideração, chega alguém e diz, olha, dava para melhorar tal coisa, você podia fazer aquilo. Ou você é daqueles que deixa o conselho entrar de um lado e sair aonde? Do outro. Às vezes nós somos esse tipo de pessoa, vamos lá. Olha o que a palavra nos diz, número 1, ouça a repreensão da vida. Alguém já disse que a vida também nos ensina. Então a gente tem que aprender com a vida, às vezes até com o erro, porque eu não ouvi ninguém e eu quebrei a cara. Tem pessoas que aprendem ouvindo e tem outras que só aprendem se dando mal. E tem o terceiro tipo de pessoa que nem quebrando a cara não aprende. Continua quebrando de novo, fazendo os péssimos negócios mais uma vez. Então olha o que diz o Provérbios 15:31. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio de quem? Dos sábios. Aonde eu moro hoje? Que posição eu me encontro hoje? De uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa abençoada, ou a minha posição hoje é a posição de uma pessoa fracassada, derrotada, endividada?
Tudo depende se eu sei ouvir ou não. Quem sabe ouvir vai morar no meio dos sábios, vai ter sucesso na profissão, na vida financeira. Seja você um empresário, seja você um diarista, seja você um auxiliar de serviços gerais. Aprenda a ouvir. Eu tenho que saber ouvir. Então, eu vou começar a fazer a minha morada no meio dos sábios. Vamos seguindo, pessoal. 2. Com bons conselhos, vencemos a guerra. Provérbios 24:6. Quem sai à guerra precisa de orientação. Irmão, mundo dos negócios, vida profissional, vida financeira, você está indo para a guerra. Sim ou não? Você está indo para a batalha. Então, olha o que diz o texto. Quem sai à guerra precisa de orientação. E com muitos conselheiros se obtém o quê? A vitória. Então, se eu tiver boas pessoas que me dão boas dicas, que me dão bons conselhos, eu vou conseguir ter a vitória que eu gostaria de ter na minha vida financeira. Vamos lá. Pare para ouvir os que estão te dizendo. Tem pessoas que estão querendo dizer alguma coisa. O que responde antes de ouvir comete estutícia, que é para a vergonha sua. Porque às vezes eu nem deixo essa pessoa falar, já saio respondendo. Eu nem deixo ela terminar o comentário. Não, essa ideia eu já sei. Ah, não, isso aí eu já tentei fazer. Ah, não, isso aí de novo, não. Às vezes eu nem deixo a pessoa terminar, eu já estou cortando ela. Isso não é bom. Vamos lá. Moisés, um homem que falava diretamente com Deus, parou para ouvir o seu sogro, um sacerdote midianita. O Moisés falava com Deus face a face, mas aquele conselho Deus deu através de uma pessoa, um sacerdote midianita, servia outros deuses, deu um dos melhores conselhos da vida do Moisés. Você tem parado para ouvir o que Deus está querendo te dizer? E às vezes Deus pode falar comigo através das pessoas, das circunstâncias, de uma porta que se fecha. Deus está querendo falar comigo, me mostrando alguma coisa. Vamos lá. E respondendo ele disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, o que diz o texto? As próprias pedras clamarão ou falarão. Talvez Deus esteja tentando usar as pedras, algo diferente. A pedra simboliza algo diferente. Às vezes uma pessoa que não tem nada a ver comigo, Deus está tentando usar as pedras para falar com você. Pare, preste atenção e faça o quê? E ouça aquilo que Deus está tentando falar ao seu coração. Tá bom? Todo mundo entendeu?